Pronto, agora é a segunda parte dessa palavra sobre a palavra de Deus, Bíblia. Então a gente parou aqui, a gente viu anteriormente a ação do Espírito Santo, vamos continuar a falar, porque falar sobre palavra de Deus, ensinamento escrito, junta o Espírito Santo que existe na nossa mente, no nosso corpo, com o que está escrito aqui. Esse mesmo Espírito nos revela, esse mesmo Espírito faz com que a gente entenda o que está escrito aqui. Além de entender o que está escrito, a gente entende e tem condições de praticar, tá bom? Então vamos continuar aqui. Olha só o que os apóstolos também falaram sobre para os seus discípulos, para as pessoas que eles pastoreavam, né? O Paulo falando, Efésios 1,18. Oro para que também os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele chamou, Deus, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Então, olha só, o apóstolo Paulo ora para que os nossos olhos, os olhos do nosso coração sejam iluminados. O Espírito Santo, então, nos ilumina para que a gente entenda o que a palavra de Deus diz. E a iluminação também, ele fala aqui os olhos do seu coração. Por que ele fala assim que é os olhos do seu coração? O coração tem olho? O coração tem olho. O coração sente, né? Por quê? As nossas vontades, na verdade é na mente, mas a gente fala que é do coração, nossos sentimentos, nossa intenção de adorar ao Senhor, a gente vibra aqui no coração. Nós somos pessoas emocionais. Nós pensamos aqui e vibramos aqui, não é? A gente não pensa só daqui para a cabeça só, a gente percebe, se sensibiliza. Então o que Paulo está dizendo é que nosso coração, nossa sensação quando nós lemos a Bíblia, nossos sentimentos aconteçam, nós nos sintamos bem, nós sintamos a presença do Senhor, nós vibramos. E aí eu me lembrei daquela passagem de Jesus, que também foi lembrado recentemente, dos dois discípulos que estavam a caminho de uma cidade chamada Emaús, Jerusalém. Tem Jerusalém e pertinho tinha Emaús. Dois discípulos estavam indo e estavam muito tristes, porque foi depois da crucificação de Jesus, mas já era o domingo, hein? E eles estavam indo, conversando, tristes, porque Jesus tinha morrido no domingo. Aí Jesus, para vocês verem como é que Jesus se importa, e ele está numa estrada, Jesus, naquela estrada para Emaús, ele entrou naquela estrada até aqueles dois homens, para falar com dois homens. E ele então se aproximou para aqueles dois homens. Jesus ressuscitado era um estranho. E aí Jesus, ressuscitado, parou e se aproximou deles e falou: o que é que vocês estão conversando? Aí os dois estranharam. Mas olha, só você não sabe o que aconteceu, que Jesus, o profeta amado pelo povo, considerado pelo povo, morreu injustamente? Só você que não sabe? Aí Jesus continuou a conversar com eles, e aí já era meio tardezinha, quando deu-se a entrada para a cidade de Emaús. Jesus então fez com que ia continuar, não ia entrar. Aí aqueles dois discípulos falaram: olha, já vai anoitecer, por que você não pousa, por que você não fica com a gente aqui?
falando para Jesus, sem reconhecer. E Jesus então entrou com eles, que era o que Jesus queria, mas eles pediram para Jesus entrar. Ao longo do caminho, Jesus, olha só, notem a palavra, a conversa de Jesus com a Bíblia, a revelação. Notem essas duas semelhanças. Jesus, então, com eles entraram para a cidade de Emaús, foram para a casa de algum deles e na mesa, ao redor da mesa, quando partiram o pão, eles reconheceram Jesus no partir do pão. Da ceia, eles reconheceram. E aí que Jesus se revelou e eles ouviram e viram, e aí eles dali de Emaús, eles voltaram para Jerusalém. Não ficaram longe do movimento, longe da igreja que estava iniciando, longe dos discípulos, não se afastaram do templo, do momento ali, voltaram para Jerusalém. E depois aí Jesus sumiu e aí eles comentaram um com o outro. Não era verdade que enquanto ele falava das Escrituras, Jesus foi discorrendo sobre a Bíblia ao longo do caminho. Não era verdade que enquanto ele discorria sobre a palavra de Deus, o nosso coração se aquecia, vibrava. Não era verdade? Eles depois comentando um com o outro. Olha que importante. Ou seja, o Espírito Santo, através da Bíblia, ele ilumina os olhos do nosso coração, e o nosso coração vê e se emociona e sente a presença do Senhor, e sente o valor da Bíblia, sente o prazer de ler a Bíblia, e aquilo nos faz bem, nos dá prazer de estarmos lendo aquela palavra de Deus, e dessa forma a gente conhece a esperança de vida eterna. Esperança é uma coisa que a gente precisa, espera, né, que aconteça, uma coisa boa. Eu tenho esperança de ficar bom, eu tenho esperança de um emprego melhor, eu tenho esperança de coisas boas. A esperança de Jesus é a presença cada vez maior dele nas nossas vidas, e aí a esperança do céu, que também a gente fica sabendo através das riquezas da gloriosa herança dele nos santos, não é? Olha só, vamos prosseguir. Agora, olha só, outro texto maravilhoso. 1 João 2:20. E vocês possuem unção que vem do santo, todos têm conhecimento. Jesus está, 1 João, o João está dizendo, nós todos que temos o Espírito Santo temos unção e temos conhecimento. O que é unção e o que é conhecimento? Nós que sabemos, que lemos a palavra de Deus, que somos instruídos, temos uma vida transformada pela vontade de Deus através da Bíblia, e quando a gente se encontra com alguém, a nossa vida influencia essa pessoa através do Espírito Santo, porque nós estamos vivendo de acordo com a palavra dele, com a vontade dele, que expressa aqui na Bíblia. Isso é unção. Nós temos o conhecimento, como eu já falei, nós entendemos a Bíblia, podemos praticar o que é bom, podemos evitar o erro, nossos olhos já estão alertados, e nós, agindo assim, como nós vimos anteriormente, as boas obras para as pessoas, nós que temos conhecimento, que temos a vida, quando nos aproximamos das pessoas, nós influenciamos. O Espírito Santo, dessa forma, faz com que a gente seja canal de graça e de verdade e de salvação. Nós somos canais do Espírito Santo, porque nós estamos vivendo a palavra de Deus, nós estamos vivendo a vontade de Deus. Nós, então, no nosso relacionamento, no nosso convívio, quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente vai dizer
qualquer besteira, a gente vai dizer coisa, a gente vai brincar, vai contar piada, vai ser normal, mas a gente vai ter palavras profundas, porque nós temos o conhecimento. Aqui está, todos têm conhecimento. Cada pessoa, você tem conhecimento e você tem unção. Nós somos sacerdócio real. Sacerdote era aquela pessoa, aquele cargo do Antigo Testamento que levava a Deus todas as necessidades do povo. Então nós somos também aqueles que temos contato com Deus, levando as necessidades do povo, dos nossos amigos, dos nossos parentes. Então, essa verdade maravilhosa da palavra de Deus é que ela é viva e eficaz e ela tem poder também. Outra, digamos assim, exemplo, outra figura é que a palavra é poderosa, que nem uma dinamite, para quebrar barreiras. Então, tem as promessas de Deus, nós com esse conhecimento da palavra, nós conversamos com as pessoas, nós entendemos elas e nós podemos dar soluções para elas, podemos dar sugestões para elas, conselhos para elas, e todas essas coisas serão ungidas. O Santo Espírito vai potencializar, vai colocar dinamite naquilo que a gente vai falar. Tá bom, queridos? Então nós já estamos chegando no final, tá bom? Agora, um alerta, o último alerta. Olha só, hein? O último alerta. Isso tudo que eu falei é como você deve tratar a palavra de Deus com sabedoria e com prática, não é? Agora, o que acontece com algumas pessoas e que não aconteça conosco? Olha o que está escrito aqui em Marcos 7, 6 a 8. Jesus respondeu: hipócritas. Sabe o que é hipócrita? Aquele cara que fala bonito, mas é muito mal por dentro. O hipócrita, ele aparenta ser bom, mas ele é mal por dentro. Ele engana. É um ator, entendeu? Hipócrita. Ele não vive o que fala, o hipócrita. Então Jesus respondeu: hipócritas, como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês. Isaías é o profeta Isaías. Ele escreveu assim: esse povo com sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas, como se fossem mandamentos de Deus. E continuou: vocês abandonam o mandamento de Deus e obedecem a ensinamentos humanos. Isso aqui é muito sério. Depois de eu ter dito que o Espírito Santo nos fortalece, nos faz eficazes, fortes, a gente tem que tomar cuidado para não ser enganado e não enganar. Essa é a coisa do final aqui. Por quê? Aqui está dizendo assim: esse povo com sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. Então, é o que eu falei antes. O Espírito Santo age no nosso coração para modificar nossa vida e depois da nossa vida modificada, nós falarmos o que sentimos. Tudo vem primeiro de dentro para fora. Não vamos falar nada que o nosso coração não esteja sentindo e não seja verdadeiro. Na verdade, nós não precisamos dizer o que não é verdadeiro, assim à torta e à direito. A gente não precisa confessar os nossos pecados a todo mundo, mas devemos confessá-los para Deus e ou para uma pessoa ou outra da nossa intimidade,
a respeito das nossas dificuldades, ela vai nos entender, nosso amigo, pastor, tal. E assim que deve ser. E não agir de maneira que não seja verdadeira. E nem falar coisas que nós não estejamos sentindo. Nós devemos ser transparentes e não hipócritas. Ao contrário, devemos ser honestos e verdadeiros e não hipócritas que falam o que não vivem, tá bom? E o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil. Então a pessoa que é mal está vivendo em desalinho com Deus e, por exemplo, vai lá na igreja e louva ao Senhor, dá bom dia, dá a paz do Senhor, abraça todo mundo, mas vive em pecado consciente. Não quer largar o pecado, vive em pecado consciente. Não se arrepende. Essa pessoa está com problema. Agora, essa é a pessoa, tá certo? Vamos passar para uma outra condição aqui. Algumas pessoas, alguns líderes ensinam coisas que não estão contidas na Bíblia. É o que está escrito aqui. Pois eles ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. Tem pastores aí que eles estão ensinando coisas que não estão na Bíblia. Não é para ensinar. O que não está na Bíblia não pode ensinar. Alguns exageros, alguma coisa aí vocês sabem muito bem. Aliás, nós temos que ficar de ouvidos abertos para julgar o que as pessoas falam, os líderes falam, o seu companheiro fala, ou alguém amigo seu fala, para ver se coopera com isso aqui, se coaduna com o que está escrito, se está de acordo com a palavra de Deus. É por isso que nós lemos, é por isso que nós falamos tudo isso que nós falamos anteriormente nessa aula. Isso temos que tomar cuidado com as pessoas que estão falando, para a gente não acreditar direto no que elas falam, não. A gente não tem problema duvidar, não tem problema filtrar, não. Nós não estamos condenando a pessoa, só estamos tendo cuidado. E aí a gente vai ver se isso que eles estão falando está na Bíblia. É isso. E continuou, agora do outro lado. Vocês abandonam o mandamento de Deus e obedecem a ensinamentos humanos. Aí é o contrário. A gente obedecer a mandamentos humanos, sem tomar cuidado. Ninguém pode falar coisa que não está na Bíblia, mandamento que não está na Bíblia, e a gente que está ouvindo o mandamento não pode sair assim, obedecendo, não. Temos que ser prudentes. Para terminar, lá na Bíblia diz sobre os crentes de uma cidade chamada Bereia, e ali o Paulo falou, e eles, ouvindo Paulo falar, eles retiveram ali aquela mensagem e foram nas Escrituras para constatarem que aquilo que o Paulo falou era verdade, e Paulo elogiou eles. Vamos ser assim também. Tá bom, meus irmãos? Então é isso que eu queria falar. E que Deus nos abençoe e nos guarde nessa aula sobre a palavra dele. Tá bom, queridos? Um abraço, tchau, até a próxima, tá bom? Tchau.